Hoje, a gente vai mergulhar na história de um modelo educacional simplesmente revolucionário que nasceu bem no meio de uma crise aqui no Brasil. É uma jornada incrível sobre como uma necessidade urgente de mudança acabou transformando uma única escola num movimento nacional, com o poder de, olha só, redefinir o futuro de toda uma geração. E para a gente entender essa história, a gente precisa começar com essa pergunta, que é o ponto central de tudo. Lá no comecinho dos anos 2000, o Brasil vivia exatamente esse dilema, sabe? Era um gigante econômico crescendo, mas ao mesmo tempo a sua juventude encarava um futuro bem incerto. E aqui os números mostram bem esse paradoxo. O Brasil era a nona maior economia do mundo, uma potência. Mas, quando a gente olhava para o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede coisas como saúde, educação, qualidade de vida, a nossa posição, olha, despencava para 79. Existia um abismo entre a riqueza do país e o bem-estar do povo. E esse abismo aparecia de forma brutal na vida real, no dia a dia. A juventude brasileira estava muito vulnerável à violência, os níveis de aprendizagem eram baixíssimos e a taxa de matrícula no ensino médio era de só 34%. Para muita gente, a escola tinha simplesmente perdido o sentido, o que, claro, levava a taxas de abandono gigantescas. Então, o cenário era esse: uma crise silenciosa que ameaçava o futuro de uma geração inteira. O sistema de ensino, do jeito que estava, não estava preparado para os desafios do novo século. Mas é bem no meio dessa crise toda que a nossa história de verdade começa. E não com uma grande política nacional, não. Mas com a história de uma única escola que acabou se tornando o berço de uma revolução. Esse aqui é o Ginásio Pernambucano, lá em Recife, uma instituição que já foi um símbolo de educação de excelência no Brasil. Só que no início dos anos 2000, ela estava em ruínas, sabe? Era um espelho do próprio sistema que ela representava. E o que deu o empurrão para a mudança foi algo super pessoal. Um ex-aluno foi visitar a antiga escola, ficou chocado com o estado de abandono e simplesmente decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ele começou a mobilizar outros ex-alunos, empresas e formou um grupo para resgatar a instituição. O projeto começou com a parte física, a restauração do prédio, ali entre 2002 e 2002. Mas, e aqui está o pulo do gato, eles perceberam rapidinho que a verdadeira transformação precisava de muito mais, muito além dos muros da escola. O pessoal percebeu que reformar o prédio era, na verdade, a parte fácil. O desafio de verdade era outro. Era reconstruir a alma da escola, reinventar o que acontecia lá dentro. Era preciso ir muito além dos tijolos e da argamassa. A grande virada de chave foi essa sacada. Um prédio, por mais lindo e histórico que seja, não faz uma escola. O que precisava ser criado era um novo jeito de pensar, uma nova forma de enxergar a educação para poder responder àqueles desafios que a gente viu lá no começo. E a primeira grande ideia que surgiu daí foi a da corresponsabilidade. Em vez de cada um trabalhar no seu canto, eles criaram uma aliança. O governo, as empresas e as ONGs passaram a trabalhar juntos, cada um colocando o que tem de melhor para alcançar um objetivo em comum. E essa parceria permitiu uma mudança de mentalidade que foi fundamental. Eles abandonaram o modelo do dano, sabem? Aquele que só olha para o problema e acaba paralisando todo mundo. E adotaram o modelo do desafio. Nessa nova visão, os jovens não eram mais o problema, mas sim parte da solução. A dificuldade virou um convite para agir. E foi a partir dessa nova filosofia que nasceu a Escola da Escolha, um modelo de educação todo desenhado para dar um sentido, um significado para a vida dos estudantes. Um dos pilares desse modelo é o protagonismo juvenil. A ideia é bem simples, mas é super poderosa. O estudante deixa de ser só alguém que recebe informação e passa a ser o protagonista da sua própria jornada, da sua própria vida. E no coração da Escola da Escolha está o projeto de vida. Ele vira o eixo de tudo. O que se aprende em matemática, em português, em ciências, nada mais é abstrato. Tudo passa a estar conectado com os sonhos, as ambições e o futuro que cada estudante quer construir para si. Com isso, a missão da escola mudou completamente. O objetivo não era mais só passar no vestibular. Passou a ser formar seres humanos completos, sabe? Capazes de tomar boas decisões, de serem cidadãos ativos e de darem conta do mundo do trabalho. A educação, finalmente, passou a fazer sentido porque estava ligada ao projeto de vida de cada um. O que começou como um experimento numa única escola em ruínas se mostrou tão potente, com resultados tão claros no engajamento dos alunos e na queda da evasão, que não podia ficar restrito. A ideia começou a se espalhar. E o resultado disso tudo foi impressionante. Desde que começou a ser implementado lá em 2003,
O modelo da escola da escolha foi adotado por várias redes de ensino pelo Brasil, transformando a educação de milhares de jovens em vários níveis, do fundamental ao médio. Tem uma frase que resume essa jornada toda de um jeito genial. A educação precisa ir à escola. O que isso quer dizer? Que a própria instituição educação precisava ser reeducada. Precisava aprender a ouvir os jovens, a se conectar com a realidade deles e a responder aos desafios de um mundo que não para de mudar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história da escola da escolha deixa pra gente uma pergunta muito poderosa. Se a gente mudar o foco da escola de um lugar que só passa conteúdo para um lugar que ajuda a construir futuros, o que mais se torna possível? É uma ideia que tem potencial para transformar a educação em todo lugar. Valeu por acompanhar a gente.